Há quem diga que para ter sucesso é preciso sair, mas e se o verdadeiro luxo for regressar? Hoje sento-me com a Ana Moraes, uma mulher que trocou o rebuliço de Lisboa pela tranquilidade de Mirandela. Criadora do projeto Anitta dos Sete Ofícios, a Ana mostra-nos que é possível viver entre raízes e ambição, entre o interior e a inovação. Esta é mais do que uma entrevista, é um regresso com propósito. Bem-vindos ao Interior de Sucesso. Conhecida como Anitta dos Sete Ofícios, Ana Moraes é natural de Mirandela. Saiu da terra natal aos 17 anos, viveu em Lisboa, criou a sua marca e construiu uma carreira sólida. Aos 34, decidiu regressar. Hoje vive em Mirandela, trabalha na área da contabilidade e vai apenas 2 dias por semana ao Porto. É aqui, no interior, que encontra o verdadeiro equilíbrio. Ouçam a nossa conversa e descubram o lado de quem preferiu voltar à sua terra. Então, o meu nome é Ana Moraes, na verdade. Começaram-me a chamar Anitta quando eu vivia em Lisboa. Eu vivi aqui em Mirandela até aos meus 17, depois fui estudar, depois fui trabalhar, então daí eu ter estado em Lisboa durante uns bons 11 anos. Começou pela fotografia, por causa da fotografia depois passei a fazer produção, desde maquilhagem, cabelos, tudo, porque fazia as produções para mim e para outros fotógrafos. E então, na brincadeira, os meus amigos começaram-me a chamar a Mulher dos Sete Ofícios e foi assim que originou a minha marca, a Anitta dos Sete Ofícios. Portanto, eu tenho quase 40 anos, ainda não os fiz, mas vou fazer este ano. Vou quase 40 anos, em 40 anos fiz muita coisa, não me posso queixar de todo. O facto de eu conseguir ter tido a oportunidade de sair um pouco daqui foi um bocadinho isso também, foi à procura de oportunidades, de formação, de descobrir também as minhas valências, deu-me esta oportunidade, não é? Porque tinha muitas oportunidades para isso. Mas diz-me uma coisa, estavas então a falar que foste para Lisboa à procura de novas oportunidades, ou Sim. seja, não viveste sempre aqui? Não, eu até aos 17 estive cá, depois fui estudar para Coimbra, tive 4 anos em Coimbra, fiz um ano de Erasmus em Berlim. E quando depois terminei o curso, andava à procura de emprego. Os empregos mais especializados estavam descentradíssimos do interior, isto estamos a falar em 2009, portanto, plena crise económica, inclusive, viver no interior era muito difícil nessa altura. Então tive que me descentralizar, como é óbvio. Aliás, centralizar-me, passar um bocadinho para o litoral e consegui uma oportunidade em Lisboa. Foi onde eu vivi durante 11 anos e onde estive na área financeira, que hoje em dia também voltei outra vez para a área financeira. Depois, com 34 anos, é que eu me lembrei, não era eu lembrar-me, mas quis passar para uma fase diferente, que eu tinha muito como objetivo de, se eu consigo fazer tanta coisa fora das minhas raízes e da minha casa, estava com a viabilidade que eu tenho a certeza que na minha terra também é possível. E também foi numa questão de, se eu consigo originar e prestar serviços a pessoas que não são da minha terra, eu quero também prestar os serviços que eu consegui ter alguma qualidade e alguma excelência no que estava a fazer e queria prestar esses mesmos serviços às pessoas da minha terra, da minha origem. E o viver deslocada da nossa terra é sempre difícil, principalmente quando a nossa família não acompanha, não é? Então tive 17 anos fora daqui e que me privou de muita coisa em relação à minha família e eu já sentia isso, com 34, talvez com a maturidade. Isso teve uma importância muito grande e um impacto muito grande em mim e decidi que estava na hora de voltar à minha terra, às minhas origens, pôr em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido os anos todos estava fora, poder estar mais próxima da minha família, que essa era a minha prioridade. As prioridades mudam, mesmo claro. Assim, a vida é volátil, não é uma coisa estagne. Não pensavas a mesma coisa que agora, não é? Não, tinha 17 anos, era muito claro. Nova, eu queria ir ver o mundo e queria ir experienciar coisas diferentes e falo 6 línguas, portanto, isso tudo eu que tive a oportunidade de o fazer e desenvolver graças a poder ter saído durante estes anos. Não vou tirar esse valor, não é? Mas também foi à custa de muito sacrifício. O não poder estar perto da minha família, não poder dar apoio quando eles precisavam, às vezes perder até momentos importantes. É muito fácil dizer, porque as pessoas saem e vão viver uma grande vida. Não, mas tudo isso é à custa de sacrifício também.
Pronto, e aos 34 tive esta epifania. Na verdade foi só mesmo uma modificação de prioridades. Para mim não havia outra maneira de eu desenvolver melhor isto, que se não vir às minhas raízes e implementar as coisas aqui, também para te perceber a minha identidade. Foi uma das perguntas que tu me fizeste em termos de inspiração, e sem dúvida que para mim Mirandela é uma inspiração. Mirandela Trás-os-Montes é uma inspiração muito grande, porque faz parte da minha identidade. Não dá para desligar as coisas uma coisa das outras. Tu decidiste juntar as duas coisas, isso é possível aqui? É então, possível. Explica-me um pouco. Então, quando eu vim para cá, eu vim uns meses antes da pandemia estourar, portanto isto foi mesmo foi um momento complicado que teve o seu quê de vantajoso também, porque eu cheguei aqui, já ninguém me conhecia, já ninguém sabia quem é que eu era, e as pessoas têm sempre um reticência em quem é que é esta pessoa, não é? De onde é que esta pessoa apareceu, o que é que esta pessoa faz. É normal, numa comunidade mais pequenina é normal. Entretanto, tive a pandemia, não conseguia fazer nada do meu projeto, que era impossível. Trabalhei numa loja, permitiu-me reconhecer todas estas pessoas outra vez, as pessoas também perceberem quem é que eu era, o que é que eu gostava, o que é que eu fazia. E comecei depois a divulgar o meu trabalho aqui, e naturalmente começaram a surgir pessoas que hoje em dia são meus clientes, que também trato como se fossem amigos, porque a proximidade que eu tenho que ter com as pessoas para conseguir fazer o meu trabalho é bastante relevante, porque eu dou a importância em conhecer a pessoa, em perceber o que é que a pessoa pretende, qual é a fase da vida em que a pessoa está. Isto se estivermos a falar de sessões fotográficas, não é? Como eu te estava a dizer, como eu gosto de usar a identidade para poder projetar o que é preciso fazer em termos de visuais, no que é que eu quero qual é que é a ideia, a mensagem que quero que seja transmitida da sessão, tenho que perceber quem é que é esta pessoa com quem eu estou a trabalhar. Claro. Então a proximidade é mesmo muito grande. É uma descoberta para a pessoa, é uma descoberta para mim, e depois cria-se uma ligação muito grande entre fotografia e cliente que é bastante estreita. E aqui em Mirandela, na altura, não havia mulheres a fotografar profissionalmente, o que pôs muita gente mais à vontade, aqueles desejos eu gostava de fazer uma sessão. Muitas mulheres não o faziam porque não havia uma mulher fotógrafa profissional que tivesse a prestar esse serviço aqui. E então acabei por ter o meu lugar no mercado, muito naturalmente, sem tirar o lugar a ninguém. Encontrei o meu, ajudando estas mulheres também a poderem pôr um bocadinho mais de si para fora. Às vezes as pessoas acham que no interior não existe nada, ou seja, que parece que é impossível para um fotógrafo trabalhar, mas existem pessoas, existem empresas, ou seja, existe todo um mundo para explorar, só que, claro, não nas mesmas dimensões que uma cidade, por exemplo, como o Porto, claro, mas obviamente existem lugares para todos. Claro que sim. Não acho que, obviamente tem suas limitações, porque claro, é uma comunidade mais pequena, mas não deixa de haver oportunidades. Todos nós conseguimos encontrar o nosso lugar, ninguém vai aqui usurpar o lugar de ninguém, toda a gente tem o seu espaço e o seu tempo para fazer as coisas. E naturalmente as coisas encaixam-se, se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu sou um bocado crente nisso, se tiver que acontecer, vai arranjar maneira, desde que nós sejamos sinceros no que estamos a fazer e que ponhamos mesmo importância e valor e honestidade no que estamos a fazer. Eu acho que todos nós temos lugar no interior e em qualquer sítio. Depois, à medida que as coisas foram evoluindo, e também por causa da guerra e etc., eu comecei a sentir necessidade de ter uma segurança financeira diferente, e então procurei arranjar aqui um novo equilíbrio. E a empresa com quem eu trabalhava em Lisboa abriu no Porto. Tenho a oportunidade de fazer 40-60, ou seja, só tenho que ir ao Porto 2 dias por semana, e o resto eu consigo fazer cá, trabalhar cá, em home office. Pronto, e como esta empresa, várias empresas trabalham em home office, algumas até 100%. Na área financeira? Na área financeira e noutras áreas, sim. Não só hoje em dia, graças à pandemia, que foi um revés chato, mas no entanto trouxe muitas vantagens, e abriu aqui um bocadinho a cabeça às pessoas, e principalmente em grandes empresas, em que o home office é possível.
e as pessoas podem trabalhar seja em que parte do mundo for e seja em que lugar for. Então, relativamente à comunidade, Anitta, tu tinhas falado que apesar de já ter saído há algum tempo, quando chegaste as pessoas maioritariamente já não te conheciam, não é? Sim. Mas sentiste apoio, certo? Sim. Fala um bocadinho sobre isso. A partir do ponto em que tu começas a ter abertura também para receber as pessoas e para te dares a conhecer, as pessoas também te acolhem, não é? Porque acabas por... Eu também tive sorte que eu também tenho pessoas cá, que ficaram cá, a minha família cá, e era engraçado quando eles viam, tu és filha de não sei de quem, és irmã de não sei de quem. Porque toda a gente aqui se conhece assim, sim, não é? Exatamente. E tive situações super caricatas de acharem que eu era namorada do meu irmão. Tive o ponto em que as pessoas começam a perceber quem tu és, o que é que tu estás aqui a fazer, que de facto és de cá, és da terra até, e eles conhecem pessoas da tua família, tudo se torna... Tu tornas-te parte da comunidade. É impossível as pessoas porem-te de parte, não vai acontecer. E claro, eu senti-me super bem acarinhada, principalmente quando eu comecei a fazer projetos dentro do que eu montei o coletivo de artistas transmontanos e comecei a fazer projetos virados para a comunidade. O coletivo não tem apoio de nível de municípios, não tem nada, foi mesmo uma iniciativa minha junta com outros artistas aqui de Mirandela, com o intuito de tudo aquilo que eu fui procurar fora, eu queria criar essa oportunidade às pessoas aqui. Eu, na altura, senti necessidade de sair porque não as tinha, não é? Eu tinha 17 anos, era muito jovem, não havia tanta atividade a nível cultural, nem tanta abertura. Eram outros tempos, tudo bem. Mas se eu tenho esta capacidade de eu poder fazer, eu quis fazer isso e provar que, de facto, é possível e o coletivo mostra isso a 100%. É possível nós fazermos os nossos projetos aqui, mesmo com apoio só da comunidade. Mas seria interessante e importante esse apoio do município? Claro que sim, isso facilita imenso, porque em termos de orçamentos, não é? O orçamento era o que o meu bolso permitia. Exato. E aquilo que a boa vontade de todas as pessoas aqui na cidade tiveram na altura, ok? Eu fiz eventos em que fechei uma rua, a rua está fechada, é pedonal, mas eu consegui juntar todos os comerciantes para darem plataforma aos artistas. Todas as montras tinham um artista, cada montra tinha um artista em que eles podiam ir apresentar a sua arte. Um dia inteiro as pessoas puderam passear e ver dentro das montras, entrar dentro das lojas, portanto, isto tudo ocorreu porque os comerciantes abriram as suas portas, porque as pessoas deram importância, porque os artistas estiveram disponíveis para expor as suas coisas, estiveram disponíveis naquele dia, estiveram disponíveis para organizar tudo, porque é tudo organizado por nós. E financeiramente, cada um teve que meter para poder imprimir os seus trabalhos, para poder pintar as suas telas, tiveram que investir do seu bolso também. Tive mesmo aqui a parte de impressão de cartazes e etc, tive a própria empresa de impressão a providenciar isso para nós. Que bom, às vezes mesmo não tendo o apoio do município a gente consegue arranjar porque foi diferentes boa, apoios. Porque era boa vontade de toda a gente. Infelizmente às vezes falta um bocadinho isso da parte de... Mas aqui, se calhar em Lisboa, ia ser muito complicado tu conseguires fazer isto, ok? Aqui a comunidade é pequena porque acaba por se apoiar muito. Eu fiz um sunset em cima deste hotel porque o hotel abriu umas portas. Eu não paguei nada ao hotel, ok? Eles tiveram os recursos deles, disponibilizaram os recursos deles para nós podermos fazer esta atividade aqui. Portanto, isto é tudo uma prova em como, sim, estar no interior não é uma desvantagem, nem tem que ser uma desvantagem. Às vezes as pessoas é que veem as coisas de uma maneira, há menos gente, há menos oportunidades, nem sempre é assim. Também há uma comunidade, o sentido de comunidade. Às vezes de haver menos gente também é bom. Às vezes, sem dúvida, consegues chegar às pessoas muito mais facilmente, com pessoas que de facto têm alguns recursos que te podem ajudar para isso ser implementado. Portanto, o coletivo, para mim, é uma prova provada em como a comunidade, quando se reúne, tem uma força imensa, percebes? Tudo tudo com os mesmos objetivos, conseguindo cumprir objetivos, se calhar, individuais e em prol dos outros também. Portanto, sem dúvida, não posso dizer que acho que em Trás-os-Montes não é possível ter sucesso. Claro que sim. Se estiveres a fazer as coisas com o coração e se as pessoas estiverem todas alinhadas nesse sentido, acho que tudo é possível. E quanto ao teu sucesso,
quais são os teus objetivos? Tens algum plano para a parte do interior ou vais agir como se estivesses, por exemplo, noutra cidade qualquer, como Porto, Lisboa? Não, se a minha intenção sempre foi vir e causar algum impacto, apesar de ter posto um bocadinho as coisas numa calmaria diferente, porque tive que reequilibrar a minha vida entre eu estar no Porto uns dias e outros dias aqui, e mesmo quando estou aqui tenho algum tempo limitado, porque tive que reservar mais os fins de semana e as minhas folgas para poder desenvolver a fotografia. Tenho a parte da minha empresa também que tenho que cumprir, não é? Agora, tenho um plano a longo prazo, um bocadinho mais a longo prazo, não tão a curto como era quando estava só com a minha empresa, para conseguir continuar a criar aqui situações e coisas que vão trazer, se calhar, pessoas do litoral aqui. E não nós termos que sair daqui para irmos ao litoral para termos oportunidades. Acontece muito isso, até mesmo, por exemplo, num próprio podcast. Quantas pessoas fazem um podcast, por exemplo, no interior, para darmos voz àquilo que existe aqui? Olha que temos alguns. Eu, por acaso, não conheço. Mas temos aqui em Mirandela, então, temos várias pessoas que têm, e também muito disto tiveram que sair para poder ir para ir para a universidade e terem a sua experiência de vida, mas que são de cá e divulgam as coisas que estão de cá. Desenvolvem isso aqui. É perfeito. Por isso tenho vários exemplos de pessoas que são incríveis no que fazem e que vivem cá. Okay, que são daqui. Eu fui à procura das minhas oportunidades e de conseguir expandir as minhas capacidades e o meu conhecimento para depois conseguir realmente trazer aquilo que eu queria para a minha terra. Se eu consigo fazer tudo aquilo que eu quero, se calhar não. Não, pelo menos na rapidez que eu gostaria. Óbvio, mas é possível, só que claro, mais lentamente ao ritmo daqui. Isto também. Foi uma grande adaptação que eu tive que fazer. E à medida que tu ganhas um bocadinho da idade, também queres um bocadinho de paz e sossego e o luxo está aqui, percebes? Era aquilo que nós já tínhamos falado até. O verdadeiro luxo é o tempo que tu tens na tua vida disponível. Isto é um luxo, é um tempo que não vais reaver nunca. Aquilo que tu passas hoje, tu não vais reavê-lo amanhã. Ou vives ou vives. Ou vives ou vives. É verdade. Agora, quando estás num ritmo alucinado, vives muitas coisas muito rápido, é verdade. Mas será que estás a viver de facto? Será que estás a viver o teu dia-a-dia, a apreciar o que está à tua volta? Uma coisa tão simples que está à disposição de toda a gente, que é a natureza e que muita gente não dá o devido valor, mas é ela que nos sustenta, é o nosso planeta. Portanto, será que tu realmente vives tudo o que tens para viver? As pessoas questionam muito e também gostaria de saber um bocado da tua parte. Tu, por exemplo, tens, aliás, família aqui em Mirandela e para ti o regresso acaba por ser de um modo mais simples, vamos chamar assim, porque tu tens uma base aqui. Já tinha uma base cá. Quem não tem, qual é o teu maior conselho para uma pessoa que, por exemplo, queira vir para Mirandela ou desenvolver um negócio, num território, por exemplo, em Trás-os-Montes? O que é que tu achas que a pessoa deve fazer, o que é que se deve focar? Não se fechem em casa. Exato, conheçam as pessoas. Conheçam as pessoas e têm que se dar a conhecer. As pessoas precisam também dessa parte nossa. Claro. E isto não é de todo uma coisa estranha de se dizer, porque hoje em dia toda a gente tem um Instagram, muita gente trabalha com produção de conteúdo. Quando é que tu ganhas sucesso nas redes sociais? Quando as pessoas conhecem, sem dúvida. Quando as pessoas sabem quem Nós tu és. Nós precisamos das pessoas para viver. Qualquer comunidade, qualquer inserção de comunidade ou qualquer constituição de comunidade, estejas tu onde estiveres no mundo, tu vais precisar de dar a conhecer. Ponto final. E é isso. E aqui em Trás-os-Montes ou aqui em Mirandela, se sejamos mais específicos até, não vai ser diferente. Tu precisas te dar a conhecer, mostrar o que é que tu queres, qual é a tua intenção e quem és tu, para as pessoas te acolherem, nem que seja para te criticarem, mas não interessa, percebes? Ao menos estás inserida. Estás inserida. Para quem quer abrir um negócio ou trabalhar por aqui é perfeito ser conhecido. Sim, de uma forma ou de outra fica. Óbvio. Não, mas na brincadeira, mas obviamente que isso faz todo sentido aquilo que estás a dizer. Não há outra forma, tens de te dar a conhecer, tens que mostrar quem tu és, tens que dar a entender o que é que tu queres fazer aqui. Claro. Cada vez que eu tinha que bater à porta de um comércio, eu tinha que te explicar o que é que era. Quem eras, o que é que estavas a fazer, para que é este projeto, o que é que acontece. Tens que dar a conhecer o que é que queres fazer. E és daqui. E sou de cá. Exato. Percebes? Mas, então quem não está cá desde sempre ou quem apenas o exercício regressa, vai ser igual. Exato. Quem vem de novo tem de se dar a conhecer e perceber que apesar de ter menos gente, a dinâmica é a mesma. É a mesma. E as pessoas aqui no interior ainda estão mais ávidas ainda de conhecer pessoas e às vezes é a forma de conhecerem mundo.
Quando falas, por exemplo, com as pessoas de idade e etc, nas aldeias em que tu visitas, o facto de estás a falar com eles, estás-lhes a trazer mundo. É verdade, é. E eles estão ávida, e eles a ti, estão-te a dar outro tipo de conhecimento que tu, de um tempo claro que tu não sim. viveste, e foi um tempo que eles viveram. Portanto, é esta troca, ok, que vai criar toda a comunidade, é isto que cria uma comunidade. Então o que é que gostavas de ver a acontecer nos próximos anos aqui em Mirandela, no interior? Olha, eu acho que já começa a acontecer, que é as pessoas voltarem ao interior. És uma prova disso. Eu sou uma prova disso, sim, mas como eu, várias pessoas, ok? Não sou a única. Não só as pessoas apostarem aqui e darem o valor às pessoas que cá estão e que cá vivem e que até nem sequer saíram daqui, e darem esse valor e dar essa oportunidade às pessoas, porque eu acho que as pessoas têm tanto valor, conseguem fazer coisas incríveis, e aliás eu tenho um apreço muito grande a quem nunca saiu daqui sequer. Porque é preciso ter coragem. As pessoas pensam, é preciso sair daqui e ir para não sei onde, é preciso... Não, quem fica cá é quem é o verdadeiro corajoso. Porque nunca foi para... Não teve com os recursos que aqui tem, montou a sua cabana, o seu palácio, montou o seu império. Isso é muito Portanto, importante. isso para mim, isso é a verdadeira coragem, não é? E eu acho que, não querendo desvalorizar outras regiões, mas eu acho que os transmontanos têm muito esta garra, é do género, há 2 paus ali, dá perfeitamente para fazer uma fogueira, mas é aquecer-nos. E com qualidade. Claro, e não há aquecimento, não há ar-condicionado, não tem mal, faz-se uma fogueira, siga. Ainda assamos uma alheira pelo meio. É verdade. O que eu gostava que começasse a acontecer é que as grandes empresas também criassem aqui postos de trabalho qualificado, porque as pessoas aqui não são iletradas, as pessoas têm formação, as pessoas foram saber da sua formação e se quiserem voltar a casa, se calhar têm que não fazer alguma coisa da área específica e desenrascam-se e fazem outras coisas. No entanto, se as empresas apostassem um bocadinho mais no interior e criassem aqui, desenvolvessem postos de trabalho, exatamente por causa de agora hoje em dia termos o home office ser possível, teríamos imensas mais pessoas a saírem do litoral para o interior, isto sem qualquer tipo de dúvida, que as pessoas iam poder, não é, investir, todos os anos que investiram na sua formação, podiam de facto usá-lo para o seu trabalho, pronto, e fazer o seu trabalho aqui. Achas importante essa parte de trazer pessoas de cidades que já estão sobrelutadas para zonas que muitas vezes estão com uma pessoa mais jovem de 60 anos? Sim, quase desabitadas, claro que sim. Há aqui uma desvalorização de como tem poucos recursos, eu não vou conseguir viver lá. Por isso é que se as empresas que têm um grande impacto económico em Portugal, vou só cingir-me a Portugal, mas mesmo a nível mundial, se começassem a ver esta parte geográfica com o valor realmente que tem, as pessoas iam poder aproveitar um tipo de vida muito melhor, ter uma vida muito melhor, muito mais pacata, poderem desenvolver mais família, que se calhar no litoral não vão fazer porque é altas rendas, é tudo o resto, o nível de vida é muito alto. E depois, se tivessem esta qualidade de vida, eu acho que mesmo em termos de produtividade para as empresas, era uma benesse. Quem é que não gosta? Eu quando estou cá, eu consigo trabalhar na minha hora de almoço, vou para o jardim apanhar sol. Eu se estiver no Porto, eu estou no escritório e vou para a varanda, à beira da estrada, a apanhar com os fumos dos carros. É diferente, não é? E a pensar, tenho de sair a horas para apanhar o metro porque não trouxe carro, porque não há sítio para estacionar. Sítios para estacionar e etc. Isso. Pronto, eu acho que gostaria que isso acontecesse. Outra coisa que eu gostaria era que os municípios se virassem mais um bocado para a comunidade. Ainda estão... Tudo o que é municípios aqui no interior estão muito focados ainda na política, é tudo muito vincado aos cargos políticos que se exerce e qual é que é o teu partido. E infelizmente é assim, sempre foi assim, o poderio sempre foi dessa forma, tudo tem cor, e se tu não tiveres cor, não tens apoio. Isto é o que eu gostava também que se mudasse um bocadinho, em termos de mentalidade política, o haver menos cor nas decisões que se tomam, quem tem poder, para poderem dar plataforma realmente à comunidade que servem, na verdade. Porque quem faz o município também... É a própria comunidade. Exatamente. Eu acho que o sucesso das pessoas que estão inseridas nessa comunidade deveria ser o sucesso do município, e não ao contrário. Não é o sucesso de quem está dentro do município que revela que tipo de comunidade é que nós temos, é o contrário. Mas pronto, hoje em dia é aquilo que temos, mesmo assim há muita gente a fazer muita coisa, com um imenso valor,
Agora que eu gostava de ver isso um bocadinho diferente, gostava, não vou mentir. Isso foi aquela crítica social a melhor que eu ouvi hoje e espero da semana, porque realmente é uma coisa... É honesto. Não, mas é importante e eu falar posso isso. Dizer, não, mas eu posso dizer que o próprio município aqui em Mirandela sabe, esta é a minha opinião, portanto estou super à vontade. Tu já vontade. fazes questão de a expor, Sim, não tens problema nenhum em falar. Sim, eu tenho todo o gosto em apoiar o meu município, estarei sempre predisposta para o fazer. No entanto, não tenho cor. É isso, não deixas de apontar aquilo que achas que não está certo. Claro que sim. E que eu acho que isso não é uma crítica construtiva, percebes? Não estou a deitar abaixo nada, só acho que é isto, se tivermos menos cor, ganhamos se calhar cores noutras coisas. Anitta, obrigada mesmo por esta conversa. Obrigada eu. Porque acredita que para mim isso também é um ensino. Eu não sou daqui, como tu sabes, não sou do interior. Mas foste muito bem recebida. Com certeza. Mas falar com pessoas que nos inspiram, que é o teu caso, para mim, acho que esta conversa foi totalmente inspiradora e acredita que quem a vai ouvir, de certeza que vais receber uma carrada de perguntas. Estejam à vontade, porque realmente falas coisas muito certas e dás a conhecer o que se vive aqui de verdade. Obrigada. Tatiana, obrigada pelo que tens estado a fazer também pelo interior. Acho que já deves ter ouvido muito isto, mas é a realidade. Eu só dou voz àquilo que se passa aqui. Eu acho que é um bocado isso. E é isso que nós precisamos. Mais em deixar os outros falar e não... E hoje ainda mais, 25 de Abril. É verdade. Não podia ter sido mais... Não é que saia hoje, mas é um dia muito importante. Sim, mas é um dia muito importante. É um dia de dar voz. Obrigada, mesmo. Obrigada. Obrigada. A Anitta é a prova viva de que o interior é espaço de futuro e sucesso. Tens alguma pergunta ou mensagem para fazer à Anitta? Segue Anitta dos 7 Ofícios para conheceres mais sobre esta artista e perceberes que o interior também pode ser palco de sucesso. Até ao próximo episódio.